Vinícius Júnior. De simples garoto à estrela mundial. Por dentro da mentalidade de sucesso. No subúrbio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um garoto enfrentava a dura realidade da vida. Filas nos treinos, campos de terra e o eco de uma bola, batendo contra o chão. Mas havia algo especial em Vinícius Júnior, uma chama de determinação que nem as críticas nem os desafios poderiam apagar. Aos olhos de muitos, ele era apenas mais um menino em busca de um sonho improvável. Mas, dentro dele, havia uma mentalidade de ferro. Desde cedo, Vinícius soube que o sucesso não era só sobre talento, mas sobre esforço, disciplina e resiliência. E agora, você vai conhecer toda a história desse ícone do futebol mundial. O lado que ninguém vê, seus desafios e, acima de tudo, qual mentalidade ele desenvolveu para chegar onde ele está hoje. Então, não saia daqui. Olá, eu sou Lucas Ribeiro, psicanalista e especialista em comportamento humano. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Vinícius Júnior para entender o que o fez superar as adversidades e se tornar uma referência mundial. Antes de começar, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você está. Vamos juntos nessa análise emocionante. Desde muito cedo, Vinícius Júnior mostrou que sua paixão pelo futebol era mais do que um simples passatempo. Ainda criança, ele corria pelas ruas de São Gonçalo, jogando descalço com amigos e improvisando traves com tijolos e pedaços de madeira. A bola era velha, os campos eram de terra batida, mas sua determinação brilhava mais do que qualquer coisa ao redor. Os recursos de sua família eram limitados. Seus pais, trabalhando duro para sustentar a casa, mal conseguiam pagar os pequenos custos dos treinos. Muitas vezes, era necessário escolher entre uma chuteira nova ou comida na mesa. Mas, mesmo diante de tantas dificuldades, Vinícius nunca reclamou. Pelo contrário, ele usava isso como combustível. Ainda criança, foi descoberto por um olheiro enquanto jogava em um campinho local. A oportunidade de treinar no Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, parecia um sonho distante. Ele sabia que o caminho seria árduo e que teria que enfrentar críticas, longas viagens de ônibus para os treinos e o peso de ser um garoto comum tentando alcançar algo extraordinário. Foi nesse momento que sua mentalidade começou a se formar. Ele não via obstáculos, apenas degraus para subir. Por trás de cada treino e cada passo em direção ao sucesso, estava a força da família de Vinícius Júnior. Seus pais, mesmo com poucos recursos, faziam o possível para apoiá-lo. Sua mãe, Fernanda, era uma das maiores incentivadoras. Ela costumava acordar cedo para preparar uma pequena marmita, sabendo que os longos treinos e as viagens exaustivas exigiam força física e mental do filho. Seu pai, José, também era um pilar essencial, ensinando a Vinícius o valor do trabalho duro e a importância de nunca desistir. Apesar de enfrentarem dificuldades financeiras, eles acreditavam no talento do garoto e nunca mediram esforços para que ele pudesse seguir seu sonho. Mas, com todo o apoio, também vieram as pressões. Ainda muito jovem, Vinícius sentiu o peso da responsabilidade de justificar os sacrifícios da família. Essa carga emocional, em vez de derrubá-lo, tornou-se uma de suas maiores motivações. Aos 10 anos, Vinícius Júnior enfrentou o que parecia ser um teste simples, mas que mudaria sua vida para sempre. Uma peneira no Flamengo. Chegando ao clube com sua humildade e o par de chuteiras surradas, ele estava cercado por dezenas de meninos, todos com o mesmo sonho. Muitos usavam equipamentos novos e chegavam com treinadores particulares, enquanto ele contava apenas com sua paixão e habilidade natural. Durante o teste, Vinícius sabia que cada movimento tinha que ser impecável. Ele não apenas se destacou com dribles rápidos e gols precisos, mas também chamou a atenção com sua postura confiante e foco inabalável. Aurinho. Final do dia, veio a notícia que mudaria tudo. Ele havia sido aprovado. Essa vitória, no entanto, trouxe novos desafios. Agora, ele precisava equilibrar os estudos, os treinos cada vez mais intensos e o peso crescente das expectativas.
Ser aceito na base do Flamengo foi um marco para Vinícius Júnior, mas com isso vieram novos desafios. O menino de São Gonçalo agora precisava lidar com rotinas intensas de treinamento e com a cobrança por resultados em um ambiente altamente competitivo. Nos primeiros meses, ele sentiu a diferença de estar entre os melhores talentos do país. Havia pressão constante para evoluir, críticas dos treinadores quando errava e a necessidade de se destacar em cada jogo. Muitas vezes, a saudade de casa batia forte. Ele via sua família apenas nos finais de semana, e as viagens longas e solitárias o faziam questionar se estava pronto para aquele mundo. Mas, em vez de se abater, Vinícius transformou essas dificuldades em combustível. Ele era sempre o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Cada gol marcado, cada drible bem-sucedido, era mais uma prova de que ele pertencia àquele lugar. À medida que crescia no Flamengo, Vinícius Júnior começou a chamar atenção não apenas pelo talento, mas também pelo peso das expectativas que agora pairavam sobre ele. Com apenas 15 anos, já era considerado uma promessa do futebol brasileiro, o que trouxe consigo uma enxurrada de críticas e olhares exigentes. Aos poucos, ele percebeu que o futebol não era apenas sobre jogar bem, mas também sobre lidar com o mundo fora das quatro linhas. Contratos publicitários começaram a aparecer, e a mídia estava sempre de olho em seus passos, pronta para aplaudir ou criticar. O garoto, que antes jogava livre, agora precisava lidar com a pressão de se tornar o próximo grande jogador. Para piorar, alguns colegas de equipe o viam como uma ameaça. Ele teve que lidar com ciúmes e disputas internas, aprendendo cedo que a competição dentro e fora do campo era implacável. Com a pressão crescendo, Vinícius Júnior começou a enfrentar dilemas que iam além do campo. Ele queria honrar os sacrifícios de sua família, mas também precisava lidar com as cobranças de ser visto como um futuro astro. Dentro do clube, ele formou amizades valiosas, mas também enfrentou tensões com alguns colegas que enxergavam nele uma ameaça ao próprio espaço. Essas situações exigiram maturidade emocional. Vinícius teve que aprender a manter o foco no futebol, mesmo quando era alvo de críticas ou comentários maldosos. Fora do campo, a saudade de casa se intensificava. Ele sentia a falta da comida caseira de sua mãe e das conversas descontraídas com o pai. Mas foi em momentos assim que ele se conectava com seu propósito. Sua mentalidade era clara. Cada treino duro e cada crítica o levariam mais perto de alcançar o que sempre sonhou. E você? Acredita que as dificuldades podem moldar o sucesso de alguém? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Aos 17 anos, Vinícius Júnior já era um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro, mas sua carreira estava prestes a enfrentar um novo teste. No meio de uma temporada crucial, ele recebeu uma proposta irrecusável, uma transferência para o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. Era o sonho de qualquer jogador, mas essa mudança trouxe uma carga emocional imensa. Vinícius sentiu o peso de deixar para trás sua família, amigos e a cidade que o viu crescer. Além disso, tinha que se adaptar a um futebol mais competitivo, com estrelas mundiais e a pressão de representar um dos maiores clubes do planeta. O medo de não conseguir se encaixar no novo time o assombrava. Ele sabia que muitos haviam falhado na adaptação ao futebol europeu e isso o deixava inquieto. A tensão entre o sonho e o medo do fracasso o acompanhava a cada treino, a cada nova cobrança. Enquanto Vinícius Júnior lidava com os desafios do Real Madrid, outras histórias começaram a se entrelaçar na sua vida. Um dos seus maiores aliados foi Marcelo, capitão do time e ícone brasileiro, que serviu de mentor para o jovem jogador. Marcelo o ajudou a se adaptar ao estilo de vida europeu, compartilhando suas próprias experiências e ensinando-lhe como equilibrar as pressões do futebol com a vida pessoal. Além disso, sua relação com os treinadores começou a evoluir. No início, havia dúvidas sobre sua capacidade de se encaixar no sistema tático do time, mas com o tempo, Vinícius provou que sua habilidade e visão de jogo
poderiam ser fundamentais para o Real Madrid. Enquanto isso, a sua família continuava a ser uma âncora emocional, com sua mãe e seu pai, sempre lembrando-o de suas origens humildes, o que ajudava a manter sua motivação intacta, mesmo diante das adversidades. Vinícius Júnior, aos 19 anos, se viu no centro de um conflito emocional e profissional. Após uma temporada de altos e baixos no Real Madrid, onde alternava entre momentos brilhantes e outras dificuldades, ele enfrentou um grande dilema: continuar se adaptando ao estilo de jogo europeu ou voltar a ser o jogador livre e criativo que sempre foi no Brasil. A pressão era avassaladora. A mídia espanhola o criticava por sua falta de consistência, e muitos começaram a questionar se ele era realmente o futuro da equipe. O próprio Vinícius começou a duvidar de sua capacidade de se manter à altura das expectativas. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia a confiança crescente de seus companheiros e treinadores, que acreditavam no seu potencial. Esse momento de incerteza foi o catalisador para uma reflexão profunda sobre o que ele realmente queria e o que estava disposto a sacrificar para conquistar seus objetivos. Após meses de turbulência, o momento de decisão chegou para Vinícius Júnior. Durante uma partida importante contra um rival de peso, ele foi colocado à prova de forma definitiva. O Real Madrid precisava da vitória para garantir uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões e ele tinha a responsabilidade de liderar o time em campo. O treinador optou por uma estratégia arriscada: dar-lhe mais liberdade no ataque. No entanto, ao longo do jogo, Vinícius se viu pressionado a fazer escolhas rápidas e a lidar com a pressão imensa de não cometer erros. Em um lance decisivo, ele recebeu a bola em uma posição complicada. A pressão era máxima, mas Vinícius, com a mente focada e a confiança renovada, tomou uma decisão arriscada, mas acertada. Driblou 2 defensores e marcou um gol espetacular. Esse gol foi a prova definitiva de que ele havia superado suas dúvidas e estava pronto para assumir a responsabilidade de ser um dos grandes do futebol. A vitória crucial do Real Madrid nas semifinais foi apenas o começo de um momento de pura tensão para Vinícius Júnior. Ele havia provado seu valor, mas agora enfrentava o maior desafio de sua carreira: a final da Liga dos Campeões, contra uma equipe de elite europeia. A mídia mundial estava de olho, e os olhares atentos dos seus companheiros de time, treinadores e até sua família faziam com que cada movimento fosse ainda mais decisivo. Nos vestiários antes da final, Vinícius sentiu o peso de todo o seu caminho até ali. Os sacrifícios de sua infância, as dificuldades no Flamengo, os primeiros anos complicados no Real Madrid, tudo havia sido para este momento. Ele se olhou no espelho e sentiu uma onda de responsabilidade e orgulho. Era sua chance de consolidar seu lugar entre os grandes. Tudo se resumia a essa final: o momento de dar o próximo grande passo. A final da Liga dos Campeões foi o auge da trajetória de Vinícius Júnior, mas também simbolizou a culminação de sua jornada pessoal e profissional. Com um gol decisivo e uma performance impecável, ele levou o Real Madrid à vitória, conquistando não apenas o troféu, mas também a admiração do mundo inteiro. Mais do que isso, ele superou os medos, as dúvidas e os desafios emocionais que o acompanharam desde sua infância em São Gonçalo. Vinícius não foi apenas o jogador que brilhou em campo, mas o homem que aprendeu a lidar com as pressões externas e internas, com a saudade de sua família e com as expectativas que surgiram ao longo de sua carreira. Sua mentalidade de trabalho duro e sua visão focada no futuro o transformaram em um exemplo de superação. Hoje, ao olhar para trás, Vinícius sabe que seu sucesso não foi apenas fruto de talento, mas de um processo de evolução constante, de sacrifícios e de decisões difíceis. Ele se tornou uma referência para jovens jogadores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, com coragem e perseverança, é possível alcançar grandes conquistas. Se você gostou dessa jornada de superação e inspiração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa
Deixe um comentário contando de qual cidade você está assistindo e compartilhe com amigos que precisam dessa dose de motivação. E claro, assista ao próximo vídeo para mais histórias de superação e sucesso.